Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Eu já falei para vocês, nós estamos nesse período de quaresma, né? Os 40 dias que antecedem a Páscoa, e nós estamos a cada domingo, iniciamos domingo retrasado, meditando, falando sobre as 7 palavras de Jesus, ou as 7 frases que Jesus falou na cruz. E eu falei aqui na primeira noite que quem está à beira da morte não vai gastar tempo com falácias, não vai gastar tempo com conversa fiada. Quem está à beira da morte, obviamente, vai falar o que é importante. Ele sabe, né, que está se despedindo dessa vida e ele precisa deixar registrado aquilo que ele considera importante. E Jesus não é diferente. Jesus está crucificado. São aproximadamente 6 horas de crucificação. São aproximadamente 6 horas que Jesus fica na cruz, né, crucificado. E durante essas 6 horas, nesse período de 6 horas, ele fala 7 frases. 7 frases. A primeira frase que Jesus fala, nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, a primeira frase estava relacionada ao perdão. Jesus estava perdoando não só os seus malfeitores, Jesus estava perdoando toda a humanidade. Jesus estava liberando perdão para toda a humanidade, porque Paulo diz aos romanos que todos pecaram. Quantos pecaram? Quantos pecaram? Todos inclui? Todos inclui? Diga eu, tenha coragem de dizer. Quantos pecaram? Todos inclui quem? Eu. Então não tem para onde correr. E nós falamos na primeira semana, na primeira noite que... Falamos sobre o perdão. Jesus ora lá na cruz, ele fala a sua primeira frase, e a sua primeira frase está relacionada ao perdão, que é esse perdão, que é esse acesso que Deus nos dá, esse acesso conquistado pelo sacrifício de Jesus, para que possamos nos achegar a Deus. Na segunda semana, que foi a semana passada, nós meditamos sobre a segunda frase que Jesus falou na cruz, quando um dos ladrões que estavam crucificados com ele, olha para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus fala então a segunda frase. Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a segunda frase está relacionada à salvação. Se a primeira frase está relacionada ao perdão, Jesus perdoando a humanidade, a segunda frase está relacionada à salvação, Jesus dizendo: você está perdoado, eu já estou liberando perdão sobre a tua vida, mas eu não quero que você só seja perdoado, eu quero que você viva eternamente comigo, desfrute daquilo que eu vou preparar, como ele havia dito no Evangelho de João, registrado no Evangelho de João, quando as palavras que ele havia dito aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então é a coisa mais extraordinária. Primeiro Jesus libera o perdão e depois ele abre a porta da salvação. Tinha uma canção muito antiga, né? Eu sou antigo, e a gente cantava: a porta da salvação. Não está gravando eu cantando não, né? Tá? Meu Deus. Hoje ainda aberta está, pois a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Meu Deus do céu. Vai cair o YouTube com essa. Olha só, então se na primeira frase Jesus fala sobre perdão, na segunda ele fala sobre salvação. E a salvação, e aqui é um ponto interessante, nós falamos na semana passada, que a salvação não tem nada a ver com as nossas obras. A salvação não tem nada a ver com as nossas obras. O cara estava lá na cruz, há poucos minutos de morrer, há poucas horas de morrer, e Jesus não disse para ele: filho, tarde demais, agora não tem jeito, você viveu uma vida toda errada. Reforcei que isso não é motivo para nós também vivermos de qualquer jeito, porque na última hora, porque quem sabe qual vai ser a última hora? Quem sabe quando isso vai acontecer? Então é interessante nós olharmos, essas palavras são muito poderosas, são muito poderosas. Por isso nós estamos durante essas semanas, 7 semanas que antecedem a Páscoa, na nossa quaresma, falando exatamente sobre isso, pensando sobre isso durante a semana. Falamos sobre salvação, falamos sobre perdão, falamos sobre salvação, e é interessante quando você olha para a palavra.
Porque essas duas declarações de Jesus, a declaração de perdão e a declaração de salvação, elas estão voltadas para o propósito eterno. Perdão e salvação tem muito a ver com a eternidade. E nós já vimos, já falei, ele começa pedindo perdão, pedindo que o Pai os perdoasse aqueles que estavam o maltratando, o ofendendo, o crucificando. Ele olha para cima, primeiro Jesus olha para cima. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois Jesus olha para o lado, para aquele ladrão, e diz, hoje estarás comigo no paraíso. No texto de hoje, Jesus olha para baixo. Jesus olha para baixo. João capítulo 19, versículos 25, 26 e 27. E junto à cruz, perto da cruz, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas ou Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Põe na NVI aí para mim, Gustavo. Vamos ler de novo o versículo 25. Depois disse, junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa... Está na NVI? Tá, é a mesma versão. Agora, deixa quieto. Vamos lá, irmãos. Primeiro Jesus olha para cima. Lembra que ele está na cruz? Jesus olha para cima e diz ao Pai, perdoa-lhes. Jesus olha para o lado e diz ao malfeitor, ao bandido, ao ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E agora Jesus olha para baixo. E o texto no versículo 26 diz que vendo Jesus, a sua mãe, Jesus consegue contemplar Maria ao pé da cruz, junto à cruz. O que Jesus vê? Jesus vê uma mulher com o coração totalmente despedaçado. Maria está com o coração totalmente despedaçado, olhando aquela cena, vendo toda aquela situação. Talvez Maria esteja olhando para a cena mais dolorosa de toda a sua vida. Aquele que ela havia carregado no seu ventre, aquele que ela havia embalado nos seus braços, aquele que ela havia ensinado a dar os primeiros passos, aquele que ela viu correr nas ruas de Nazaré, está agora totalmente desfigurado. Isaías, quando teve a visão do sacrifício de Jesus, no capítulo 53, ele vai dizer que Jesus não tinha parecer nem formosura. Tanto foi o sofrimento, tanto foi o sofrimento daquele homem, a dor que ele carregou sobre si, as suas machucaduras, as suas feridas, o seu corpo estava totalmente desfigurado. O homem estava irreconhecível. Talvez nós não tenhamos a dimensão da dor do coração dessa mãe. Talvez nós não tenhamos a dimensão da dor do coração dessa mulher. Imagine só. Imagine só a mãe com o coração despedaçado. Imagine só uma mãe sofrendo, olhando para o seu filho, olhando para toda aquela situação, olhando para aquele filho que ela havia criado, cuidado, gerado. Agora aquele homem está completamente destruído. E Maria está ali ao pé da cruz, sem poder fazer nada. Agora, Maria está ali ao pé da cruz, vendo todo aquele cenário, vendo toda aquela cena, sem poder fazer absolutamente nada. Ela está vivenciando exatamente o que Simeão havia profetizado. Simeão é aquele homem idoso que quando Jesus foi apresentado no templo, sendo ainda bebezinho, Simeão foi aquele que toma Jesus nos braços e de forma profética
Ele diz: hoje os meus olhos viram a salvação, os meus olhos estão vendo o Rei. A promessa de Deus, aquele que Deus havia prometido, os meus olhos estão vendo, os meus braços estão segurando. E ele começa a profetizar a respeito de Jesus. Ele diz: muitos irão odiá-lo, muitos irão se achegar a ele, mas também muitos irão odiá-lo. Este homem vai sofrer, essa criança, esse bebê vai crescer, e ele vai sofrer. E ele olha para Maria e diz: e uma espada atravessará a sua própria alma. Simeão olha para Maria e diz: vai chegar o momento, mulher, vai chegar o momento, mãe, que uma espada vai transpassar a tua alma. A dor que você vai enfrentar vai ser insuportável. O que você vai vivenciar por conta deste filho, talvez para você como ser humano, a dor se torne insuportável. E certamente ela está vivendo ou vivenciando agora exatamente essa promessa, ou essa profecia de Simeão. A sua alma está despedaçada. A dor está insuportável. Talvez não tem como transformar aquela dor em lágrimas. O silêncio emudece a sua voz. Jesus olha para baixo e ali está a sua mãe. No auge da sua dor, no auge da sua dor, Jesus encontra força para nos ensinar um dos aspectos mais importantes e mais essenciais da vida: a importância de cuidarmos uns dos outros. A importância de cuidarmos uns dos outros. Pode colocar lá. A importância de cuidarmos uns dos outros. Ele olha para sua mãe, ele olha para João, o discípulo amado, e ele diz: você cuida dela e ela fica aos teus cuidados. Veja que interessante. Agora o que Jesus está estabelecendo não está relacionado mais à eternidade, mas está relacionado ao essencial da vida. O relacionamento. A coisa mais básica. O relacionamento. A importância de cuidarmos uns. Jesus encontrou forças. Jesus poderia ter pensado só em si, Alessandro. Jesus poderia ter pensado só nele mesmo. Ah, não fala comigo porque eu estou com dor de cabeça. Quem já não disse isso? Ah, não me chama porque eu não estou aguentando de dor aqui, dor ali. Quem já não disse isso? Ah, não fala comigo porque eu estou muito angustiado, eu não quero falar com ninguém. Quem de nós já não chegou no momento da nossa vida de dor física, emocional, espiritual? Quem de nós já não chegou no momento de luta e já não expressou a necessidade de ficar só? Deixa eu com a minha dor, deixa eu com a minha luta, deixa eu com o meu sofrimento. Esse é o momento em que nós começamos a pensar em nós mesmos. Ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe a minha dificuldade, ninguém sabe a minha dor. Esse é o momento que nós começamos a pensar, os nossos olhos se voltam só para nós mesmos. Quando começamos a passar por momentos de dor, os nossos olhos ficam focados em nós mesmos. No auge da sua dor, Jesus, no momento mais doloroso da sua vida, Jesus não vive para si. Jesus não olha para a sua dor. Como nós podemos justificar? Como nós podemos justificar um estilo de vida egoísta? Como muitas vezes, se ao olharmos para Jesus, vemos Jesus não se esvaziando de si, deixando de se importar com a sua dor para se importar com a dor do outro, porque nós vivemos muitas vezes um estilo de vida egoísta. Eu não tenho tempo para cuidar de ninguém. Isso não é comigo. Isso não é problema meu. Não conta comigo. Ah, eu já tenho problema demais para ter que cuidar do problema dos outros ainda. Não foi esse exemplo que Jesus nos deu. Não foi esse exemplo que Jesus nos deu.
Mas sabe qual é o grande problema? A cultura do individualismo. É sobre isso. Nós vivemos um tempo onde o individualismo tem se tornado o estilo de vida, a forma de vida, a norma para se viver. Essa cultura moderna, ela nos incentiva a focar nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias metas, no nosso próprio bem-estar. Nós estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. E a vida passando. E a vida passando. Nós estamos sempre correndo atrás de um objetivo, atrás de um alvo, e muitas das vezes em nome, essa correria em busca de objetivos e sonhos e metas é em nome de um bem-estar que a gente diz que quer dar. Só que quando pensamos no futuro, estamos perdendo muito do presente. Quantos pais não viram seus filhos crescer? Porque pensaram, eu tenho que dar uma qualidade de vida para os meus filhos, eu tenho que dar um futuro para eles. Não viram seus filhos darem os primeiros passos. Não tiveram a oportunidade de dar comida na boca. Não tiveram a oportunidade de se assentar e ouvir do seu filho como foi o primeiro dia de escola. Como foi o primeiro dia na faculdade. Qual era a sua primeira dificuldade ou a sua maior dificuldade da vida? Mães não tiveram presentes na primeira menstruação da filha. Não puderam conversar com suas filhas sobre isso. Porque estamos correndo atrás de algo em nome desse bem-estar futuro. E enquanto corremos atrás de um futuro, perdemos literalmente o presente. Perdemos literalmente o presente. Jesus olha e diz, Jesus olha e encarna nele o princípio essencial da vida. Ele não vai desse mundo. Ele não vai embora e diz, agora não tem mais nada que ver, cada um por si. Lá no alto da cruz, ao invés de olhar para a sua dor, ao invés de absorver o seu sofrimento, ao invés de ficar chorando as suas dores e as suas mágoas, ele se desnuda. Ele tira as suas vestes de dor. E ele estabelece o princípio. As redes sociais estão cada vez mais influenciando a cultura dos relacionamentos e tornando os relacionamentos cada vez mais superficiais e distantes. E não tem como ter amor e empatia em rede social. Amor e empatia genuínos só podem ser vivenciados no tete-a-tete, no relacionamento, na cultura do relacionamento. Para isso precisamos quebrar a cultura do individualismo. Para isso precisamos quebrar a cultura do individualismo. Para isso nós precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele. A cruz fala sobre cuidado. Porque muitas vezes nós pensamos em ir para o céu e esquecemos da vida que nós temos aqui. A terceira mensagem da cruz nos ensina que, primeiro, o cuidado não é uma opção, mas uma essência do reino de Deus. Eu não posso dizer que sim ou não. Eu não posso optar em cuidar ou não, em praticar a empatia, o amor ou não. Essa é a grande questão. Mais uma vez, Jesus, em meio à sua dor e ao seu sofrimento, Ele não ignorou a dor do outro. Ele não ignorou a dor da sua mãe. Ele poderia ter apenas focado na sua agonia, mas Jesus escolhe cuidar. Jesus escolhe cuidar. E aqui nós aprendemos algumas lições. O amor, o verdadeiro amor não é egoísta. O verdadeiro amor não é egoísta. E às vezes nós dizemos que amamos. Mas quando praticamos, tudo que praticamos, nós praticamos, presta atenção, na maioria das vezes pensando em como, o resultado que aquilo terá
para mim, o que eu ganho com isso? Quem já não ouviu? O que eu ganho com isso? O que eu ganho abrir a minha casa para receber uma célula? O que eu ganho me preparar para ser um líder de célula? Eu não tenho tempo para cuidar nem da minha vida. Desculpa, você está perdendo um princípio estabelecido por Cristo. Nós estamos nos tornando egoístas. Porque pessoas individualistas são pessoas egoístas. Entenda isso. Nós não podemos ser indiferentes à dor do próximo. E o egoísmo faz isso. Ou ele me faz olhar para o bom momento que eu estou vivendo, e eu estou vivendo um bom momento, eu não posso abrir mão disso. Ou ele me faz olhar para o mau momento, eu estou vivendo um mau momento, eu não posso fazer isso. Preste atenção, o verdadeiro amor não é egoísta. Não podemos ser indiferentes à dor do próximo. Sabe que quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus na cruz, você olha e você vê Jesus praticando tudo aquilo que ele pregou. Nós vemos Jesus vivendo exatamente o que ele viveu no seu ministério. Jesus não tinha problema nenhum em parar a sua agenda, para atender o necessitado, para estender a mão para quem estava caído. Ele não tinha problema em parar a sua agenda, ele não tinha problema em colocar os seus afazeres em segundo lugar, em segundo plano, desde que ele pudesse parar para atender uma necessidade, para atender um necessitado. E Jesus compadeceu-se. Jesus está passando, a multidão está gritando, a multidão está celebrando Jesus, o cego começa a gritar, alguém diz, para, o homem tem uma agenda para cumprir, ele tem que chegar logo, ele está caminhando para o seu destino, ele tem outras coisas para fazer. Então Jesus para e diz, tragam este homem que está gritando por mim, porque o meu coração está voltado para o cuidado de todos aqueles que manifestam a necessidade a meu respeito. Você consegue entender isso? Você consegue perceber o coração de Jesus? Então ele chega no momento mais crucial da sua vida. Não dá para comparar a dor física, a dor emocional. Não dá para comparar a dor do que Jesus está sofrendo. Não dá para comparar a dor, não dá para imaginar a dor de Jesus, mas ele é capaz de abrir mão de todo aquele sofrimento, porque tem alguém que está chorando, porque tem alguém que está com o coração despedaçado, porque tem alguém que está com o coração dilacerado. Jesus não é indiferente à dor do outro, mesmo em meio à sua dor. Mesmo em meio à sua dor, ele não é indiferente à dor do próximo. E foi para isso que fomos chamados. Nós achamos que ser semelhantes a Jesus é pegar uma Bíblia, botar uma roupinha bonita domingo, passar um perfume e vir para a igreja. A gente pensa que ser parecido, semelhante a Jesus, ser semelhante a Jesus é isso. A gente pensa que ser semelhante a Jesus é na hora da oferta, pegar a nossa maior oferta e dar na igreja. A gente pensa que ser semelhante a Jesus é praticar essas coisas que muitas das vezes trazem a muitas pessoas um alívio. Já tomei a ceia esse mês. Já devolvi o meu dízimo esse mês. Só que pessoas à nossa volta continuam enfraquecidas. Pessoas à nossa volta continuam com o coração quebrado, quebrantado. Pessoas à nossa volta continuam sofrendo. Pessoas à nossa volta continuam com o coração dilacerado. Pessoas à nossa volta continuam precisando de uma palavra, continuam precisando de uma ajuda, continuam precisando de uma mão amiga. Mas nós estamos com a nossa consciência tranquila, porque já fomos domingo no culto. Agora, tchau, até domingo que vem. E aí a gente tem 5, 6 dias da semana, correndo atrás dos nossos sonhos, pagando nossos boletos, sem ter um olhar
de cuidado para quem está à nossa volta. E ouça o que eu vou dizer, nem todos que precisam de cuidado estão com o coração dilacerado como Maria estava. Nem todos que precisam de cuidado está escrito na sua testa, preciso de cuidado. Nem todos que precisam de cuidado carregam no seu pescoço, no seu pescoço uma placa dizendo me ajude. Nós precisamos entender. Talvez você esteja aqui, eu sei, talvez você esteja pensando exatamente o que eu estou dizendo. Teu pensamento ainda está dominado por isso. Quem precisa de ajuda sou eu, como é que eu vou ajudar? Tinha alguém que precisava de ajuda mais do que Jesus? Tem alguém que precisava de uma palavra de consolo mais do que ele? E ele estava na cruz fazendo o quê? Perdoando os seus ofensores. Ele estava na cruz se importando com a dor do outro. O que precisava ser consolado, está consolando. O que precisava ser fortalecido, está fortalecendo. O que precisava de ajuda, está ajudando. Paulo diz que nós precisamos olhar para Jesus e nós precisamos seguir o seu exemplo. Nós precisamos ser como ele. Nós precisamos nos parecer mais com Jesus. E nós nos parecemos com Jesus exatamente quando praticamos o que ele praticou. Vivemos como ele viveu. Fazermos o que ele fez. Nós precisamos entender isso. Jesus olha para aquela mulher e nos dá um exemplo, nos dá um ensinamento. Cuidar das pessoas não é uma opção. Eu não posso dizer, vou pensar. Se eu estou incluso ou incluído no reino de Deus, eu preciso entender que não há opção. Eu não posso pensar, quem sabe, talvez, quando der. Se eu estou no reino de Deus, se eu faço parte desse reino, se eu entendo o evangelho de Cristo, se eu entendo o motivo pelo qual Jesus veio a este mundo, e ele não veio só para me favorecer, ele não veio só para me dar bênçãos, ele não veio só para isso, só resolver os meus problemas. Jesus resolve mais esse para mim aí, ó. Não. Jesus veio para nos fazer a sua imagem, resgatar a sua imagem e a sua semelhança em nós. É quando nós começamos a praticar o que Jesus praticou. É quando nós começamos a fazer o que ele fez. É quando começamos a viver como ele viveu. E Jesus demonstrou o verdadeiro amor. Um amor não egoísta. Um amor que tira os olhos de si mesmo e olha para o outro. Não podemos ser indiferentes à dor do próximo. Não podemos passar por cima, alguém resolve, alguém ajuda. Nós somos chamados a cuidar uns dos outros. A cuidar uns dos outros. Nós precisamos entender isso. Paulo reforça esse princípio. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 1, na NVI, olha como diz esse texto. Romanos, capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. O que diz a última parte do texto? Já viu como muitas vezes nós invertemos princípios? Nós invertemos princípios. Nós pegamos a última parte do versículo esquecemos, deixamos de lado. Ou às vezes nós queremos agradar a nós mesmos e quem sabe se sobrar tempo, tiver uma oportunidade, Paulo vai reforçar o princípio dizendo, nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Ou seja, quando nós vemos alguém sofrendo, nós precisamos ser a resposta de Deus na vida deles. Deus está nos chamando para sermos resposta de Deus na vida das pessoas. Deixa eu te dizer, você não é o único neste mundo a ter problema. Os problemas no mundo não caíram só lá na tua casa. As dificuldades do mundo não caíram só
só lá na tua casa, não. Há muitas pessoas com sofrimentos e dores muito maiores do que as nossas. Você chora porque está desempregado há 6 meses? Tem gente que está desempregado há 5 anos, 2 anos. Nós precisamos olhar dessa forma. Nós precisamos entender. Eu acho maravilhoso o texto do versículo 27 lá do João. Eu acho maravilhoso. Porque qual foi a resposta no versículo 27? Jesus olha e diz, mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz, eis aí a tua mãe. Jesus estava colocando um sobre o cuidado do outro. Depois disse ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora. De quando? O mês que vem? Ô pastor, agora quando abrir a próxima turma de escola de líderes. Ô pastor, agora, o ano que vem, pastor. O que a gente mais ouve na igreja, pastor, esse ano, mas o ano que vem. Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E tudo que você tem, tudo que você construiu. Parece que nós somos donos da nossa vida, Fabrício. A gente diz o ano que vem, o ano que vem. Como se nós tivéssemos certeza de que o ano que vem vamos estar aqui, ó, firmes e fortes. Olha o que o texto diz. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. João entendeu que se Cristo lhe deu uma responsabilidade, ou a responsabilidade de cuidar de Maria, ele não poderia deixar para depois. Ele assume a responsabilidade na hora. Ele não disse, tem que conversar lá em casa primeiro, tá? Deixa eu dar uma olhada na minha agenda. Deixa eu ver como é que está para os próximos anos da tua vida, ou da minha vida. Não. Por quê? Porque João carregava no seu coração o temor. Ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia quem era aquele que estava falando com ele. Você consegue entender isso? Nós corremos para Jesus quando precisamos dele. E corremos de Jesus quando ele precisa de nós. Nós corremos para Jesus quando precisamos dele. Mas corremos de Jesus quando ele precisa de nós. O princípio que Jesus está estabelecendo é o princípio do cuidado. João assume a responsabilidade. E ele sabe que aquela responsabilidade assumida precisa ser praticada. Então, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu não sei se você sabe, mas a irmã de Maria, mãe de João, estava também ao pé da cruz. Você imagina para essa mãe olhar e dizer, e agora? Como é que fica esse negócio? João entra em crise. Ele entende que esse princípio precisa ser estabelecido. A primeira coisa, a mensagem da cruz sobre cuidado, nos ensina que o cuidado não é uma opção, mas uma essência do reino de Deus. Se você está, você faz. É simples. Se eu fui conquistado por Cristo, se eu fui conquistado por Jesus, não existe opção para mim, a não ser obedecer, praticar, fazer. A segunda lição que a cruz nos ensina é que a cruz nos torna parte da família de Deus. A cruz nos torna parte da família de Deus. Quando Jesus confia Maria a João, Jesus estava mostrando algo maior. A cruz nos une como uma nova família. João não era filho de Maria, Maria não era mãe de João. Mas Jesus estabelece ali uma nova família. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que em Cristo nós não somos apenas indivíduos. Nós queremos viver à parte. Nós queremos viver de forma individualizada. Nós queremos praticar o evangelho do meu jeito, o meu evangelho. Ou eu quero praticar o evangelho distante daquilo que Cristo estabeleceu. Eu quero ser chamado de filho de Deus, mas eu não quero ter irmãos.
Eu quero ser chamado de filho de Deus, mas eu não quero fazer parte da família. Tem alguma coisa errada. Não existe. Ontem nós estávamos num casamento. E o casamento, o entendimento do casamento é exatamente esse. É a constituição de uma nova família. Homem e mulher deixam pai e mãe, constituem uma nova família. Jesus está estabelecendo entre Maria e João, Jesus está estabelecendo uma nova família. Quando nós olhamos para isso, o entendimento é exatamente isso. Entenda uma coisa, se você já foi para a cruz, nós cantamos aqui, eu olho para a cruz, eu vejo que não tem Jesus. Quando a gente canta sobre a cruz, a gente precisa entender que a cruz é mais do que um símbolo do sofrimento. A cruz é o símbolo da unidade. A cruz é o símbolo da unidade. A cruz não dividiu, a cruz juntou, a cruz uniu. Através de Cristo Jesus não há preto, branco, boliviano, brasileiro, pobre, rico, do bolsonarista, lulista, não há nada disso. A cruz nos une. A cruz nos torna uma nova família. E ouça, você que tem família, ou que nasceu em uma família, que eu acho impossível não ter acontecido isso, você sabe muito bem qual é o padrão de uma família. Você cansou de ouvir do seu pai, não é para fazer, aqui em casa não. Você cansou de ouvir do seu pai e da sua mãe, que em casa quem manda sou eu. E agora você se tornou pai e mãe, muitas vezes você já disse, não vai fazer desse jeito não, porque aqui em casa quem manda sou eu. Se existe uma família, existe autoridade constituída. Na família de Deus existe uma autoridade instituída. E quando nós nos insurgimos contra o que este Pai está nos ensinando, nós estamos nos rebelando contra a autoridade espiritual. Entenda isso. Entenda isso. A cruz nos une como uma nova família. Não existe a salvação individual, é uma verdade. Pai não leva filho para o céu, marido não leva a mulher para o céu, a salvação é individual. Mas nós não somos em Cristo indivíduos. Cristo quando olha para a família. Nós precisamos entender isso. Nós fomos adotados nessa família por Deus como filhos. E se fomos adotados por Deus como filhos nessa família, é isso que nos torna irmãos e irmãs. Por isso a gente tem o costume de olhar para as pessoas na igreja e dizer, ô irmão, ô irmã. Isso tem que ser mais do que simplesmente uma forma de nos dirigirmos. Nós precisamos entender que verdadeiramente essas pessoas precisam ter para nós o valor de uma família. E eu sei porque muitas vezes nós rejeitamos tanto esse conceito, porque nem todo mundo tem um referencial de família. Quando as pessoas vêm para a igreja, vêm pessoas que foram abandonadas pelos pais, pelo pai ou pela mãe, rejeitadas dentro de casa, feridas, magoadas pelos seus irmãos. Então elas chegam na igreja e pensam que elas trazem esse conceito de família biológica para dentro da família espiritual. E aí elas se fecham. E elas dizem, não posso me relacionar. Eu fui muito maltratado em casa. Mas a família espiritual não está unida por laços biológicos. A família espiritual está unida pela cruz. E na cruz, todas as imperfeições são vencidas. Na cruz, todas as barreiras caem por terra. É na cruz que quando Jesus olha, é na cruz, é pela cruz que quando Jesus olha, pelo seu sacrifício que quando ele olha, ele vê um povo. Ele não vê brasileiros e estrangeiros, ele vê um povo. Ele não vê judeus e gentios, ele vê um povo. Porque Jesus não morreu por raça, Jesus morreu por pessoas. Nós precisamos entender isso. E é isso que nos torna, mesmo cheios de defeitos, especiais dentro dessa família. É dentro da família, Alessandro. É lá na família, Alessandro, que as nossas imperfeições são corrigidas. É lá na família que nós somos corrigidos. Não existe família biológica perfeita. Mas existe a família biológica para que ali ela se aperfeiçoe. É quando o filho começa a dar ouvido para o pai e começa a entender que o que o pai está dizendo vai ser melhor para ele no futuro. Assim é a família cristã. Assim é a família espiritual.
Às vezes a gente vê os crentes dizendo, ai, mas a igreja é cheia de problema. É, porque a igreja não é cadeira. Igreja não é parede, igreja não é ar-condicionado, igreja é pessoa. E pessoas são cheias de problemas e dificuldades. Pessoas são cheias de problemas. São diferentes. Mas assim como na família biológica, a família está instituída para que ela possa ir se ajustando no decorrer da vida, assim também é na família espiritual. É aqui que nós começamos então. É um cede, o outro cede, um se aperfeiçoa, quando um fica melhor numa parte, ajuda o outro que ainda não consegue. Não é se fazer melhor, mas é ajudar. É ter um olhar de cuidado. Jesus diz, aí está a sua mãe, aí está o seu filho. Engraçado porque no aspecto cultural da época, seria um dos irmãos de Jesus, você sabe que ele teve mais irmãos. Um dos irmãos de Jesus de sangue, um dos irmãos de sangue de Jesus que deveria assumir essa responsabilidade de cuidar daquela mulher, de cuidar da sua mãe. Mas Jesus estava ensinando algo muito maior. No reino espiritual, os laços espirituais, ou no reino de Deus, os laços espirituais são tão importantes quanto os de sangue. Os laços espirituais no reino de Deus são tão importantes quanto os laços de sangue. Nós precisamos entender. E eu quero encerrar com algumas lições que nós aprendemos sobre esse ponto aqui. A primeira coisa que nós entendemos, o cuidado não é uma opção, mas é uma essência do reino de Deus. Tem que ser praticado. Tem que ser praticado. E como que ele vai ser praticado? Quando nós entendermos que o verdadeiro amor não é sobre mim. O verdadeiro amor não é egoísta, eu não posso pensar só em mim. Não podemos ser indiferentes à dor do próximo. Nós precisamos entender que muito mais do que dar um prato de comida, gente, muito mais do que dar um prato de comida, há uma necessidade muito maior na vida humana, do ser humano. Não é a roupa, não é o calçado, não é a comida, ainda que essas necessidades precisem ser supridas. Mas há a necessidade do encontro com o Cristo, com o Salvador. Há uma necessidade do encontro, de que o Evangelho chegue na vida dessas pessoas. Há uma necessidade de olharmos para o que está fraco e ajudarmos o que está fraco a se reerguer, a se levantar. Como Paulo disse. A segunda lição que nós entendemos quando olhamos para a cruz é que a cruz nos torna parte da família de Deus. E entenda uma coisa. Entenda que nós não somos... Deus não olha para nós e Ele não nos vê de forma individualizada. Quando Ele olha, Ele nos vê como uma família. Então preste atenção, a cruz é que nos une. A cruz que nos une como uma família. Nós precisamos entender isso. E quais são as lições que nós aprendemos? Nesse ponto, a igreja não deve ser um lugar de culto, mas um lugar que você frequenta. Mas tem que ser uma família para você pertencer. Você tem que olhar para a igreja como uma família. Não só para ter suas necessidades atendidas, não só para ser cuidado, mas também para cuidar. Mas também para exercer o cuidado. É o pertencimento que gera o verdadeiro conceito de família. Já pensou o filho chegar em casa, se sentir estranho em casa? O filho chega em casa, o pai e a mãe dizem, quem é você? Por que você está abrindo geladeira? Quem mandou? Que direito você tem? Que pai faz isso? Que pai faz isso? Você pode ter alguns cuidados com os teus móveis, mas preste atenção. Teus filhos sabem, eles pertencem à família. Então eles se acham no direito de comer o que tem na geladeira, eles se acham no direito de entrar no seu quarto, porque eles pertencem, eles sabem que eles pertencem. Então, o pertencimento é o pertencimento que gera o verdadeiro conceito de família. Você nunca vai se sentir dentro da família espiritual se você não pertencer a ela. Se você não pertencer a ela. Se você for só um frequentador de culto, só um frequentador de igreja, vou lá na igreja, sem compromisso. Família é lugar de cuidado. Deus nos fez irmãos espirituais para que ninguém caminhe sozinho na fé. Deixa eu te dizer, todos nós vamos passar por problemas difíceis, por dificuldades.
Ontem nós estávamos conversando com um casal que sentou à mesa conosco ontem no casamento. E eu estava falando exatamente sobre isso, estava comentando com ele sobre a mensagem que eu ia pregar hoje. Não há coisa pior do que você precisar e não ter para quem ligar. E não ter a quem recorrer. E sabe quando isso acontece? Geralmente quando nós fizemos a escolha. Nós fizemos a escolha de não pertencer. Entenda que o mundo não gira em torno de mim. E às vezes eu fico assim, estou esperando alguém vir conversar comigo, falar comigo, ser meu amigo. É o que eu estou esperando. Mas ninguém fala comigo. Seja entrão. Construa amizade. Construa relacionamento. Provoque isso. Não há coisa pior do que você passar por um momento difícil e não ter ninguém na sua agenda telefônica para quem você possa ligar e pedir uma oração, ou ora comigo, ou me dá um conselho. Ou você fazer isso por alguém. Deus nos fez irmãos espirituais para que ninguém caminhe sozinho na fé. Jesus não vai te aplaudir, você chegar lá no céu e dizer para ele, olha Jesus, eu cheguei aqui com muito esforço, hein? Porque da igreja que eu era, ninguém dava bola para mim. Isso não vai conquistar Jesus. Isso não vai mexer com o coração dele. Nós precisamos entender que pertencer é diferente de apenas frequentar. Nós frequentamos restaurantes, frequentamos lojas, parques, esses lugares nós frequentamos. Mas pertencemos a uma família. E quando pertencemos, nós temos compromisso, família gera compromisso, família gera intimidade, família gera convivência. Isso é família. Isso é família. Uma família constituída disso. De compromisso, todo mundo está comprometido com a mesma coisa. O pai chama os filhos, o marido chama a mulher, diz, olha, estou fazendo um planejamento aqui, porque eu quero que a gente consiga isso, então nós vamos ter que dar uma equilibrada nas nossas contas, nós não vamos gastar tanto, vamos parar um pouco de sair. E todo mundo está comprometido no objetivo. Isso é família. Família gera comprometimento. Gera compromisso, gera intimidade. Família tem intimidade. Você brinca, você ri, você dá tapinha nas costas. Às vezes você discute, briga, se desentende. Família é isso. Família é compromisso, é intimidade, é convivência. É você sentar, é você conviver, é você sorrir, é você chorar. Assim como João recebeu Maria como sua própria mãe, nós precisamos acolher e amar aqueles que Deus coloca em nosso caminho. A gente sempre tem falado na célula, está falando agora na escola de líderes. As pessoas chegam no nosso núcleo, seja na célula ou na igreja, elas precisam saber que elas foram bem recebidas, que elas são amadas, que elas podem pertencer a este lugar. E a gente nem precisa ter uma equipe treinada para isso. A gente nem precisa ter uma equipe treinada. A equipe da recepção que recepciona. Não. É saudável? É. Mas não. Quando nós temos uma cultura de relacionamento, quando nós entendemos que nós pertencemos, eu não preciso que alguém me empurre para fazer alguma coisa. Eu estou fazendo. Eu faço porque eu pertenço. Eu não colo chiclete na cadeira porque eu pertenço, é meu lugar. É o meu lugar, é o meu ambiente. Eu faço parte desse negócio. Então eu também tenho que ajudar a cuidar. Você consegue entender? Na cruz, Jesus não apenas nos salvou, mas também nos ensinou a importância dos relacionamentos. Na cruz, Jesus nos chama para amar e para viver como família da fé. Será que hoje você quer assumir um compromisso de tornar essa palavra uma verdade no seu dia a dia? Para que você se torne um reflexo de Cristo.
A cruz fala sobre cuidado. Jesus levanta, ergue a sua cabeça e fala com o Pai: perdoa-os. Jesus vira a cabeça para o lado e fala ao bandido: hoje estará comigo no paraíso. Essas duas coisas falam da eternidade. Mas Jesus também se preocupa com a vida, com os pequenos detalhes, com a vida que nós temos que viver. Então ele olha para baixo e diz: mulher. E mulher não é um tema, uma forma depreciativa, ou Jesus não estava desmerecendo a sua mãe. Mulher era como se fosse o trato de senhora. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Jesus diz: é necessário que o cuidado seja praticado, que o relacionamento sejam encurtados, que a vida seja valorizada, não pela eternidade, mas por aquilo que vocês precisam viver hoje. Eu quero encorajar você a tomar uma posição, a começar a manifestar o cuidado, o desejo no seu coração, de simplesmente obedecer o que Jesus já nos ensinou. Eu quero ser como o Senhor, eu quero ser parecido com Jesus, dá-me um coração igual ao teu. Não pode cantar no domingo e segunda-feira, tá nem aí para as pessoas. A gente não olha para quem senta ao nosso lado no coletivo, a gente não olha nem para quem almoça com a gente no refeitório, quem trabalha conosco do nosso lado, a gente nem sabe, mal é mal o nome. A gente nunca perguntou, nunca se aprofundou, nunca tentou uma aproximação. A cruz fala sobre cuidado. Fala sobre perdão, sobre salvação, mas também fala sobre cuidado. Fique de pé no seu lugar.